Uma mensagem urgente para quem tem pressa, o Evangelho em 3 minutos. Conheça melhor quem é Jesus e o que ele fez por você nestes comentários de Mário Persona sobre o Evangelho de Mateus, em mensagens que você lê em apenas 3 minutos. Adquira agora sua cópia com frete gratuito para assinantes Prime Video. O link está na descrição do vídeo. Clique agora e garanta seu exemplar. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Esse capítulo vai demorar. Já vou adiantando. Esse capítulo aqui tem bastante coisa, mas deixa os irmãos tocando, que eu vou ficar aqui na arquibancada. Bom estudo. Bom, a primeira coisa que a gente deve aprender dessa passagem, muitas vezes nós mergulhamos logo na questão aí, o anticristo vem ou não vem, vem antes da igreja, vem do arrebatamento da igreja, vem depois do arrebatamento da igreja, e a gente se perde, às vezes, nessas questões, mas tem uma questão aqui que é uma das mais importantes, que é o versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como sendo de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Quando o Senhor ressuscitou, primeira coisa que ele fala, quando ele encontra os discípulos, é paz. Paz. Perturbação não vem de Deus. É muito importante entender isso. E hoje nós vivemos numa época quando existem muitos interessados em perturbar o povo de Deus. Nós vemos isso, estava acontecendo lá em Gálatas, por exemplo, quando nós vamos na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam. A outra
Na outra versão atualizada diz: há alguns que vos perturbam, que vos inquietam ou que vos perturbam. Então, aí no caso aqui, é porque eles estavam pregando um outro evangelho. Ele continua dizendo que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, o que estava acontecendo em Gálatas era perturbação ou inquietação causada pelos judaizantes que queriam que os gálatas se circuncidassem ou eles não seriam salvos. Então, eles vinham e punham terrorismo psicológico nos gálatas. Isso aqui eles já faziam sem existir YouTube. Agora, hoje nós estamos vendo isso acontecer por muita gente. Eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens de pessoas totalmente desesperadas, porque viram um vídeo lá no YouTube. Agora, hoje não teve um lá, o pastor falou que o mundo vai acabar, nem lembro agora o dia, mas ele já marcou um dia, é o mês que vem, alguma coisa assim, ele já marcou um dia. Esses caras são perturbadores da paz, são pessoas que querem desestabilizar a segurança em que os crentes podem viver. Então, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por vídeos do YouTube, como se fosse verdade. Não, de maneira nenhuma. Ele está falando de dois assuntos aqui, o apóstolo Paulo. Ele está falando no versículo 1, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso aqui é o que nós estamos esperando. Para qualquer momento, podemos nem acabar de falar aqui nessa live e, de repente, fazer assim, puxa, caiu a conexão desses caras que estavam falando aqui, ó, caiu tudo, a conexão de todos eles, desapareceram os caras aqui, cadê eles, né? Na realidade, o Senhor vai levar a sua igreja a qualquer momento. Não existe nenhuma pré-condição para ele levar a sua igreja para o céu. A qualquer momento ele pode decidir. Agora, quando o Senhor vem buscar a sua igreja, não é a mesma coisa de quando o Senhor vem para julgar o mundo, não é? Deixa eu colocar uns versículos aqui para deixar isso muito claro. Quando o Senhor vem, ele vai pôr os pés na terra, quando ele vier para julgar o mundo, ele vai colocar os seus pés na terra. Ele não vai ficar só nas nuvens, como ele vai ficar quando ele vier para buscar a sua igreja. Ele descerá, ele virá até o Monte das Oliveiras, e ali que ele vai começar os seus juízos sobre a terra. Então, algumas diferenças são importantes para nós entendermos isso. Então, como estava falando aqui no versículo 1, está falando da nossa reunião com ele, que é o arrebatamento. O versículo 2 vai alertar contra os youtubers e pregadores de mentiras e falsos profetas e toda essa turma aí que é odiável aos olhos de Deus, porque só pervertem a verdade e perturbam o povo de Deus. Ao invés de trazer paz aos corações e segurança, só perturbam. E o versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Não será assim como o final do versículo 2, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não será assim sem que venha antes a apostasia. Então nós temos o arrebatamento, que é quando o Senhor vem com os seus santos, isso está em João,
14, versículos 2 e 3, ele fala sobre isso. E a vinda de Cristo, o arrebatamento, ele vem para os seus santos, né? E a vinda de Cristo, ele vem com os seus santos, que foram levados à glória no arrebatamento. Então, são coisas diferentes. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não tem nenhuma condição anterior para acontecer. Já a vinda de Cristo não acontece senão depois de 7 anos após o arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor vem secretamente, num piscar de olhos, como fala em 1 Coríntios 15, 52, né? Num abrir e fechar de olhos, ou num fechar e abrir de olhos, ao som da última trombeta. Esse é o arrebatamento. Mas na sua vinda, ele vem publicamente. E aí todo olho o verá. Isso está em Apocalipse 1, 7. No arrebatamento, ele vem para libertar a igreja. Isso nós lemos outro dia aqui, em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Na sua vinda, ele vem libertar Israel. Isso que muita gente não entende, que existe uma diferença, existem 2 povos de Deus. Existe o povo de Deus que é terreno, que é Israel, cujas promessas são todas terrenas, e existe um povo de Deus que é celestial, a igreja, que não tem promessas terrenas. Então, se confundir isso, já não entende o resto. Eu costumo dizer o seguinte: se você abotoar o primeiro botão da camisa errado, o que acontece com os outros botões? Você vai para o casamento com a camisa torta, né? Porque os outros botões vão todos ser abotoados na casa errada, e a sua camisa vai ficar torta. Então, se você deixar de abotoar corretamente o primeiro botão, que é o que determina que Israel é um povo de Deus e igreja é outro povo de Deus. Israel, esperanças terrenas, igreja, esperanças celestiais. Hoje alguém perguntou assim: se a igreja não vai estar aqui na terra quando vier o anticristo, quem são os eleitos de que fala Apocalipse? São Israel, são os judeus, os eleitos. Ah, mas os eleitos não são a igreja? A igreja, eles são eleitos também. A igreja é formada por aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Israel é formado por aqueles que foram eleitos desde a fundação do mundo. Se você for lá para Apocalipse e procurar a passagem, você vai ver que lá é desde. E quando fala em Efésios 1 sobre os salvos dessa dispensação, antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Então, se você não acertar esse primeiro botão, aí não vai conseguir entender mais nada. Mas continuando, então, no arrebatamento, o Senhor vem nos ares para buscar a sua igreja, que é o que fala lá em 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 15 ao 18, entre nuvens, nós vamos encontrar o Senhor nos ares, nós não vamos estar na terra, e o Senhor vai descer na terra para nos encontrar aqui, não. Ele vai parar na metade do caminho. O encontro que o Cristo marca com a igreja e com os ressuscitados, né? Na mesma data do arrebatamento, é no meio do caminho, é nos ares, não é na terra. Já a vinda dele para o seu povo terreno é na terra. Ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Isso está em Zacarias 14, e é ali que ele vai começar o seu juízo. E aqui é interessante a gente fazer um pequeno parêntese, porque existe muita confusão e muita teoria totalmente errada, né? Porque fala que todo olho verá. Ah, a terra é plana, tá vendo? Para todo olho poder ver Jesus descendo do céu, a terra tem que ser plana. Bom, para começar, no arrebatamento não é que todo olho verá, porque nenhum olho o verá, só os que serão arrebatados, só os salvos. Mas na vinda dele para colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, lá perto de Jerusalém, todo olho verá, mas não todos ao mesmo tempo. É isso que muita gente não entende. Não precisa a Terra ser plana. Então, alguns falam assim, não, é que vai ter uma transmissão via satélite para o mundo inteiro, dele vindo ao mundo. Então, aí o senhor não poderia ter voltado antes, porque ele tem que esperar existirem os satélites, né? A vinda dele estaria dependente da tecnologia humana.
Olha que coisa incrível de pensamento esse, né? Não, ele virá, descerá ali ao lado de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e começará o julgamento dele das nações, começando pelo seu povo ali. Ali ele começa a julgar o seu próprio povo judeu, porque ali vai ter muito judeu incrédulo que não está esperando por ele. E muita gente confunde, dizendo assim, já começaram a se cumprir as profecias, porque em 1948, acho que é 48, né? Israel voltou para a terra. Veja, que no Antigo Testamento dizia que eles iam voltar para a terra deles. Sim, realmente diz que eles iam voltar arrependidos. Que Deus faria num só dia, ele criaria uma nação. Isso não aconteceu em 1948. Porque quando ele criar essa nação em um só dia, será a ressurreição espiritual de Israel. Quando Deus tirará o coração de pedra deles e colocará um coração de carne, não individualmente, mas como nação. Como nação, Deus trará à tona aquela nação em um só dia. Isso é o que fala o profeta. Mas eles formarão uma nação convertidos naquele dia. Quem está hoje na Judéia, 2/3 de quem hoje mora lá vai morrer. Vai morrer nas batalhas que antecedem a vinda do Senhor na Terra. Tinha um pregador aí, que inclusive já está com o Senhor, não é? Ele tinha até umas revistas de profecia que ele publicava, e ele falava que quando ele encontrava um judeu, ele mandava o judeu voltar para Israel, porque lá que era o lugar que Deus ia salvar os judeus. Cara, isso é loucura. Isso é loucura. Quando os apóstolos encontravam qualquer pessoa, eles falavam assim, vai para Israel. Os apóstolos encontravam um judeu lá em Corinto, na Galácia, em Éfeso, eles não falavam assim, vá para Israel. Não, eles falavam, crê no Senhor Jesus, será salvo. Essa pessoa era transformada em membro da igreja. Então, toda essa confusão começa na hora que abotou o primeiro botão e começa a misturar passagens que são para Israel e passagens que são para a igreja. Mas continuando aqui, então, nesse trecho, aliás, não no trecho, né, mas no que eu estava explicando das diferenças, então, no arrebatamento, ele vem encontrar sua igreja nos ares. 7 anos depois, aí sim, ele desembarca no Monte das Oliveiras, põe os pés no Monte das Oliveiras, para julgar as nações. No arrebatamento, uma coisa importante, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós já lemos isso outro dia, ele é quem reúne os seus santos para levá-los para o céu. Já quando ele vier, na sua vinda para Israel, Mateus 24 fala isso, ele vai enviar os anjos para reunir os eleitos de Israel. É outra diferença gritante também. Muita gente pensa que os anjos vão reunir a igreja. Não. A igreja é a noiva de Cristo. Se você fosse casar, você ia querer buscar a noiva. Você não ia mandar um Uber. Estou mandando aí uma moto do iFood para trazer você. De jeito nenhum. Você ia querer pessoalmente buscar a sua noiva. É isso que o Senhor vai fazer. Ele vem buscar a sua noiva. Já para o seu povo terreno, que foi tratado ao longo de toda a sua história pelo ministério de anjos, porque o ministério de anjos é muito maior, muito mais abrangente para Israel, isso se lê ao longo de todo o Antigo Testamento, do que para a igreja. Porque a igreja tem um Senhor com quem ela se ocupar. E hoje nós vivemos uma época que existe uma ocupação muito grande com anjos. Isso é errado. Isso é errado. Os anjos são mensageiros do Senhor, usados para determinadas funções e momentos, mas o cristão não deve buscar anjos. O cristão não deve buscar ministério de anjos ou coisa assim, não. Nós temos o próprio Senhor, nós temos a própria palavra dele, a nossa ocupação é com ele. Com ele. Se os anjos atuam, e atuam realmente, no mundo, muitas vezes protegendo um cristão de algum problema, tal, porque eles são mensageiros, eles são servos do Senhor e estão à disposição do Senhor para cuidar do seu povo, mas é muito mais voltado para Israel do que para a igreja. Mais uma passagem, mais um ponto que muita gente não compreende, né? Lá em Apocalipse 22, 16, ele é identificado, a vinda do Senhor, como a estrela, a refulgente estrela da manhã, a reluzente estrela da manhã.
Isso é no arrebatamento. O que nós vimos agora, essa semana, né? Teve esse evento que chamaram aí de Estrela de Natal, mas não tem nada a ver com Estrela de Natal, que é o alinhamento de Júpiter e Saturno. Acho que é Júpiter e Saturno, né? Os dois planetas, que se alinharam. Eu até fiz uma brincadeira, né? Eu publiquei no Facebook, eu tirei uma foto assim, né? De fazendo pose com a janela ao fundo. Aí eu peguei uma figura dessas produzidas em computador, de Júpiter e Saturno, e pus na minha janela, assim, mas assim, já na cara, na janela. Todo mundo falou assim, nossa, mais um pouco você ia bater a cabeça no planeta, né? Porque tão perto que tá. Porque todo mundo publicou uma fotozinha da conjunção, mas que é dois pontinhos branquinhos num fundo preto, né? Que não tem graça nenhuma. Eu prefiro assistir um filme de ficção científica, um documentário que mostra, né? Aquela coisa grandona, bonita e tal. Então, todo mundo estava vendo isso aí. Agora, pensa o seguinte, para começar, não são nem estrelas, né? Júpiter e Saturno são planetas. Mas a refulgente estrela da manhã é o Senhor Jesus Cristo. O que é a estrela da manhã? A estrela da manhã, quem acorda cedo sabe, quem acorda tarde nunca viu. Mas quem acorda cedo, olha na janela e vê assim que está clareando o dia e já tem uma estrelona grande lá brilhando no céu. Essa é a estrela da manhã. Quando todas as estrelas já estão desaparecendo, ela vem e aparece toda majestosa, marcando o início da manhã. É assim que Cristo vem para os salvos, como a estrela da manhã. Mas para Israel, ele vem diferente. Lá em Malaquias, capítulo 4, diz que ele vem como o sol da justiça. E o sol é aquele que já vem quando amanheceu, depois que amanheceu. E no arrebatamento, não precisa nenhum sinal para acontecer o arrebatamento. Outra pergunta que eu respondi hoje para uma pessoa, porque alguém escreveu lá que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, isso é sinal do arrebatamento, a pandemia já é o começo do arrebatamento, e blá, 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 a vacina é a marca da besta. Oh! Gente, essa turma não aprende, não é possível. Como esse pessoal gosta de criar terrorismo psicológico. Vacina não é marca de besta nenhuma. E o arrebatamento vem sem sinais. Não tem nada que determine que vai chegar o arrebatamento. Não tem nada. Aconteceu isso, agora é arrebatamento. Não. A única coisa, esse sim, que eu sei que vai acontecer logo antes do arrebatamento é uma piscada. Assim, ó. Um piscar de olhos, um fechar e abrir de olhos. Mas não vai dar para você fazer vídeo na internet e falar assim, eu vi o piscar de olhos. Não dá, porque isso quer dizer que é num momento tão pequeno, tão instantâneo, que ninguém pode nem marcar esse momento, o tempo que demorou isso, né? Mas aí, continuando, na vinda do Senhor, aí sim, vai ser cheia de sinais. Por quê? Lá em 1 Coríntios 1, fala assim, os judeus pedem sinais. Pedem sinais. Então, tudo que Deus fez com os judeus sempre foi cercado de muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres, sempre porque o judeu não anda por fé, ele anda por vista. Então, entenda que você não precisa ficar preocupado, porque tem vacina, tá bom, você vai ficar preocupado com a vacina, mas apenas pela grossura da agulha, não tem que se preocupar que seja algum cumprimento de profecia, não. Porque enquanto os cristãos estiverem na Terra, não está acontecendo o tempo que sucede o arrebatamento. E depois do arrebatamento virá o princípio das dores, virá um momento em que o anticristo fará acho que o anticristo é a besta que fará, é o anticristo, né? Que fará uma aliança com muitos, né? E depois ele vira a casaca e aí na metade da semana é que começa a grande tribulação, que trará muita perseguição, trará muita dor, muito sofrimento para quem está no mundo. Mas ainda assim, nessa época, existirão pessoas no mundo que não tiveram a oportunidade de crer no Evangelho da Graça, que foi pregado enquanto a igreja estava aqui, mas eles poderão crer no Evangelho do Reino. Se você perdeu
o capítulo disso. Procure no Google Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, Mário Persona. Põe tudo junto, você vai encontrar. Algum lugar eu falei sobre isso daí, você vai achar. Então, eles vão poder ser salvos pelo Evangelho do Reino. Agora, os que sobrarem, os salvados de incêndio, vamos falar assim, que conseguirem atravessar vivos a grande tribulação, por isso que fala em Mateus 24, quem perseverar até o fim será salvo. Mas mais adiante fala assim, se o Senhor não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria, porque ele está falando ali de salvação da carne. A pessoa sobreviver à grande tribulação para entrar vivo no milênio que é o reino de Cristo. Uma mensagem urgente para quem tem pressa, o Evangelho em 3 minutos. Conheça melhor quem é Jesus e o que ele fez por você nestes comentários de Mário Persona sobre o Evangelho de Mateus, em mensagens que você lê em apenas 3 minutos. Adquira agora sua cópia com frete gratuito para assinantes Prime Video. O link está na descrição do vídeo. Clique agora e garanta seu exemplar.